Então, gente, vamos continuar aqui nossos vídeos, né? Falando agora sobre o sistema respiratório do corpo humano. Pois bem, o sistema respiratório, ele trata, né, da entrada de ar nos nossos pulmões e da nossa respiração, né? E não somente disso, mas também das trocas de gases que ocorrem nos alvéolos pulmonares. Nesse sentido, tá? Bom, tudo inicia nos pulmões, né? Tudo inicia no nosso sistema respiratório pela narina, onde, né, no nosso nariz, pelas narinas, que são as entradas da cavidade nasal, onde aqui vai ter os pelinhos, né? Os pelos nasais que vão servir para aquecer o ar que entra no nosso corpo, esse ar gelado, e também retirar as impurezas desse ar. Né? Por isso, não se deve retirar os pelos do nariz. Diminuí-los? Sim. Retirar? Não. Tá? Como muitos fazem. Então, o ar, então, ele entra pela narina, passa pela faringe, entra na laringe. Aqui, tá? Nós temos uma pequena região na nossa laringe que é chamada de epiglote. Essa epiglote é uma cartilagem, né? Uma cartilagem especial que, enquanto estamos respirando, ela está aberta para a passagem da traqueia, né, e fechada para a parte do esôfago, que é a parte de trás. Então, ela fica fazendo esse compartimento de abre e fecha. Né? E quando a pessoa está se alimentando ou mesmo bebendo algo, vocês podem notar que a gente para de respirar um pouco. Né? Isso se deve ao quê? A epiglote, ela fechar para o lado da laringe, fechar a laringe, para não permitir que o alimento penetre na traqueia, o que pode vir a prejudicar ou até matar a pessoa. Né? Então, o que acontece? Tá? Passou da entrada da laringe, que é a epiglote, passa pela laringe, entra na traqueia, que ele é um tubo cartilaginoso, de cerca de 10 centímetros na região do peitoral. Ao final da traqueia, essa traqueia ela se divide em duas, né? Uma entrando no pulmão esquerdo e outra no pulmão direito, que é justamente os brônquios, né? Inicia aqui a árvore, juntamente com a traqueia e os brônquios, inicia-se aqui a árvore brônquica. Então, os brônquios eles se dividem em mais ramificações, desculpa, né? E terminam dentro dos pulmões em pequenos em pequenas ramificações, né, cada vez menores, chamadas de bronquíolos. E esses bronquíolos eles vão terminar na árvore brônquica nos alvéolos, que são um conjunto de sacos por onde passa a respiração. Então vocês podem ver aqui, ó, os brônquios, bronquíolos, né, bronquíolos, com as ramificações aqui, deixa eu melhor ter a tela aqui. Opa, desculpa. Ponteiro, apontador laser. Então aqui nós temos a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, que são ramificações ainda menores, e termina nos alvéolos pulmonares. Né? Ao final dos bronquíolos ficam os alvéolos pulmonares. Certo? Então o ar ele penetra no corpo, passando por toda essa região. Aqui nesses alvéolos pulmonares vai ocorrer as trocas gasosas. Depois a gente fala mais sobre elas. Certo? E o ar sai também por esse caminho aqui, só que ao invés de ele sair pela narina, ele sai pela boca. Então, o correto para nossa respiração é o quê? Inspira pelo nariz e depois solta o ar pela boca, tá? Essa seria a nossa respiração. E para inflar as costelas, nós temos a ajuda de um músculo, né, para nossa respiração adequada, que é o diafragma, que ele é um músculo que fica logo abaixo do coração ali, né? E por função, ele tem justamente, que fica nessa região aqui que vocês estão vendo, e ele tem por função o quê? Levantar ou abaixar as costelas. Quando ele levanta as costelas, né? Então ele faz esse movimento aqui, ó. A pessoa está inspirando. E quando a pessoa solta o ar, ele força para
o peito para abaixar as costelas. Então ele abaixa as costelas. Certo? Bom, nos alvéolos pulmonares, tá? Aqui nós temos, obviamente, né, as trocas gasosas. Como é que se dá essas trocas gasosas nos alvéolos? Vocês estão vendo aqui como é que é a ramificação dos alvéolos, certo? Temos os capilares alveolares aqui, né, que são um conjunto de pequenos vasos sanguíneos por onde o sangue passa. Nesse capilar, o que acontece? O gás carbônico ele sai aqui, nesses sacos aqui ele sai, e o oxigênio ele entra na circulação. Então sempre ocorre esse processo nos alvéolos. O nosso corpo todo leva, depois nós vamos ver do sistema cardiovascular, mas o sangue ele chega no coração, passa o coração, vai para os pulmões, onde ali ele é oxigenado, volta para os pulmões e esse sangue oxigenado então ele é levado para todo o corpo. Depois o sangue pobre em oxigênio retorna ao coração, vai para os pulmões e assim por diante. E é justamente ao final dos pulmões onde ele é oxigenado. Certo? Aqui só para vocês verem o coração, né? Então, daqui ele vai para o coração, né? Dos pulmões, retorna para o coração, onde ele é oxigenado para o corpo todo. Certo? Então, como é que ocorre a respiração, né? Quando a pessoa... Aqui, só para vocês verem, quando o ar está respirando, aqui tá a epiglote, certo? Então, a epiglote aqui se abre e o ar entra no nosso corpo e passa para a traqueia. Quando a gente está se alimentando, essa traqueia ela fecha e o alimento passa para cá, certo? Então, e tudo isso graças à epiglote, que é essa cartilagem aí que fica. Alguns problemas que fica ali na entrada da traqueia, certo? Alguns problemas relacionados à respiração. Asma, né? Que é quando as vias aéreas ficam mais fechadas, né? E devido a uma inflamação ou qualquer outro problema, quando a pessoa tem uma crise asmática, elas se fecham ainda mais, né? Então a gente dá para ver aqui que a árvore brônquica ela se fecha ainda mais. Aqui normal, via aérea com asma, certo? Músculo liso relaxado, e aqui quando ela se contrai. Então torna bastante difícil a respiração, certo? Bronquite, o próprio it já indica inflamação, então inflamação dos brônquios, né? Pela alta questão de muco que se localiza nos brônquios, tá? Temos a tuberculose, que na região central, ou seja, no corpo todo, vai causar a perda de apetite e a fadiga, que é o cansaço extremo. Nos pulmões, dores no peito, tosse com excreção de sangue e tosse prolongada. E na pele, o suor noturno e também palidez. Certo? Aqui nós temos a gripe e o resfriado. A gripe e resfriado são doenças diferentes, ambas causadas por vírus, né? Mas a gripe é mais intensa que o resfriado, né? O resfriado ele pode causar coriza, né? Entupimento das vias nasais, sinusite, né? Rinite, desculpa, rinite não, sinusite, dores de cabeça, e a gripe é esse sintoma, só que muito mais forte, né? A gripe é causada pelo vírus influenza, né? E o resfriado é um outro vírus, certo? E já quando a pessoa fala virose, é uma virose que você tem, né? Normalmente associada aí com dor de barriga, entre outras situações. E isso se deve justamente a um vírus que ainda não foi descoberto qual é o vírus que ataca o corpo. Aqui uma imagem para vocês de como é um pulmão saudável, né? Esse pulmão do lado esquerdo. E no lado direito um pulmão de um fumante. Só para vocês verem como é que é a situação do pulmão de um fumante ou de um pulmão normal. E no próximo vídeo, então, vamos falar sobre
o sistema urinário, o sistema excretor. Certo, gente? Mas isso daí fica para o próximo vídeo. Certo? Até mais.